gente, enquanto isso, vocês podem ir abrindo em Atos 15. É o texto que a gente vai se basear hoje. Não vai ser uma exegese, mas tem uma coisa importante nesse texto que eu queria trabalhar aqui hoje. Vamos lá, verso 1. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com os outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordando com isso, as palavras dos profetas conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Vamos até aqui. Vamos orar mais uma vez. Jesus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelos meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos debruçados na Tua Palavra. Eu te peço que o Senhor tire qualquer empecilho, que qualquer limitação minha, fraqueza minha, não seja o bastante nessa manhã para que a Tua Palavra seja viva entre nós e que a Tua Palavra atinja o nosso coração. Que o Senhor possa operar no nosso meio através da Sua Palavra, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Texto muito importante para você que é um gentil. Aqui. Esse aqui, basicamente, é o primeiro concílio da igreja. A gente chama isso aqui de Concílio de Jerusalém. Se você não sabe, você faltou naquela aula de coletivos. Concílio é o coletivo de bispo, tá? Então, estão reunidos os líderes, os bispos da igreja, e o primeiro concílio é o Concílio de Jerusalém, e eles estão resolvendo um grande problema. Gentios estão crendo. O que fazer agora? Hoje para a gente é mais claro, né? Boa parte da igreja, a grande maioria, hoje em dia, inverteu toda a situação, inclusive. Agora a gente vai ter que pensar o que fazer com os judeus, na verdade, a gente vai ter que ter isso claro. Mas no ponto ali, eles estão pensando o que fazer com os gentios, porque boa parte da igreja era judia. Os judeus tinham se convertido, e agora eles precisavam entender o que fazer com os gentios. Gentil não é um povo igual você está vendo hoje, amigos. Não é, naquela época não é a mesma coisa. Gentil tinham práticas de poligamia, tinham práticas politeístas, então não era algo tão simples. Eles precisavam saber o que tinha que ser feito e até onde eles iam. E adivinha, isso não era claro. Não era tão claro assim. Tanto que está tendo treta. Tem uns caras que vão lá e falam assim: ah, não, tem que circuncidar. E aí Paulo fala: nem a pau.
não vai circuncidar. Barnabé vai e fala com Paulo também não. E aí, vão lá para Jerusalém para resolver o BO. Eu não vou ficar perdendo tempo aqui com isso, porque esse não é o meu assunto aqui. Mas eu queria que vocês entendessem que é uma passagem muito importante. E aí, chegando toda a discussão, Pedro levanta, né, toda aquela certa amarra, né? Vocês sabem que foi Deus que me deu, foi eu que fui pregar pelos gentios pela primeira vez, e tal. Por isso eu estou falando para vocês, não acho que não tem que circuncidar os gentios. Depois Tiago vem e outorga o que Pedro havia falado e o que o Paulo e Barnabé já haviam pregado também, né? Mas vocês percebem que tem uma grande discussão. Então aqui é o primeiro ponto que eu queria deixar assim, que a gente acha que igreja normalmente é uma coisa muito bonitinha e que ela funciona de forma muito orgânica, em que somos todos anjinhos e que vai tudo concordar e que o Espírito Santo, sabe aquela ideia de, vou te falar uma verdade, sabe? Não, vai ter paz. Se tem o Espírito, tem paz. Então, te mostrei que não, aqui. Na verdade, muitas vezes, quando o Espírito Santo começa a mover, ele traz contenda. Ele traz divisão de opinião. E a gente tem que saber lidar com isso. Tá bom? Então, a gente tem que saber lidar com isso dentro da igreja. Mas o verso que eu quero enfatizar é a partir do verso 13, quando Tiago levanta, e aí ele traz uma coisa que parece meio nada a ver assim, com tudo que eles estão falando ali, que tem uma profecia, que está escrita em Amós 9, que Deus vai reconstruir a tenda de Davi. E ele fala assim, o que está acontecendo aqui é uma parte do cumprimento da profecia, que Deus vai reerguer a tenda de Davi. Então, agora eu quero, e é aqui que eu quero parar, e é aqui que eu quero que a gente vai enfatizar e a gente vai mergulhar em cima. Por que Tiago, ao ver essa discussão, aqui em Atos, ele se remete à profecia de Amós 9? O que lembrou Tiago de Amós 9? Por que quando ele olhou toda essa confusão e viu essa questão dos gentios acontecendo, entrando, ele falou assim, cara, Amós profetizou uma coisa que tem a ver com isso aqui que está acontecendo. É isso que eu quero, a gente vai mergulhar aqui hoje. Então, minha pregação hoje vai ser sobre o tabernáculo ou a tenda de Davi. Tá? Beleza. E a primeira pergunta é, o que é o tabernáculo de Davi? E eu vou dar um aparato, hoje eu vou fazer um jeito diferente do que eu prego normalmente, mas eu vou falando o aparato histórico, passando pela escritura, e a gente vai parando em alguns momentos que eu vou achar importante. Bom, a primeira vez que a gente tem um tabernáculo sendo construído é o tabernáculo de Moisés. É o Mishkan. É a tenda que ficava no deserto, né, junto com o povo, que de Moisés recebe a revelação. Isso é chamado tabernáculo. E por que Deus manda Moisés fazer aquilo lá? Ele manda fazer aquilo porque ele queria habitar entre o povo. Ele não queria que fosse uma coisa de Moisés, sobe aqui e eu vou ter uma relação com você. Ele fala, Moisés, desce lá e faz uma tenda para mim, conforme você viu. Já é uma coisa muito importante. Moisés não fez conforme aquilo que ele pensou. Ele fez conforme ele viu. As medidas específicas da tenda de Moisés, do tabernáculo de Moisés, ele tirou da cabeça dele, amigos? Não. Ele fez conforme ele viu. Tá? Então, beleza. E aí a gente tem esse tabernáculo que está lá dentro, aí vocês vão lembrar que quem que podia entrar no tabernáculo? Os levitas, né? Os levitas podiam entrar no tabernáculo. Quem que podia? Quem que era sacerdote? Quem que era a tribo do sacerdote? Ano que vem tem leitura da Bíblia anual, hein? São os levitas, certo? Quem que podia entrar lá dentro? E lá dentro tinha algumas divisões. E no fim, a última era o Santo dos Santos. Deus manda fazer o que lá dentro? Que é uma parte importante da nossa pregação hoje. Deus manda Moisés fazer uma arca. A Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança estava no Santo dos Santos. Quem poderia ter contato com ela era somente o sumo sacerdote, certo? Lá no Santo dos Santos. Ele entrava quantas vezes ao ano? Uma vez ao ano, nesse lugar. A arca era o símbolo
da aliança com o seu povo, certo? É o símbolo que Deus estava com eles. Beleza? Estava lá dentro da arca a vara de Arão, o maná e as tábuas da lei. Era o que ficava ali dentro da arca. Dito isso, vamos para frente. Passa os tempos, eles chegam a Israel, toda aquela coisa, os sacerdotes e tal, e vai indo a tribo dos levitas, quem é seu próximo sacerdote, e ali divididos, né, quais eram as famílias que eram dos levitas que eram tangedores, a família dos levitas que cuidavam da parte X do tabernáculo e tudo mais. E a gente chega num momento muito importante para a nossa pregação aqui, que é o momento em que a gente tem um sacerdote chamado Eli. Eli foi um sacerdote fiel a Deus, e até um certo momento, mas ele tem um probleminha, porque ele tem dois filhos chamados Ofni e Finéias, que começam a profanar o tabernáculo. Começam a profanar o que estava acontecendo ali dentro do sacerdócio, vamos dizer assim. Eli foi até o momento, um bom sacerdote, bom entre aspas, mas qual que foi o pecado de Eli? Eli não foi um bom pai. Eli não se preocupou com a transição geracional. Ele tinha muito zelo. E você vai ver isso até no final da morte dele. Ele tinha zelo pelo que acontecia ali. Mas o zelo dele não era bem direcionado. Ele não estava preocupado com a geração futura. Ele não estava preocupado com aquilo que viria a ser. Isso é uma coisa que diz muito para a gente sobre as nossas prioridades, amigos. A gente deveria se preocupar, porque não adianta você ter zelo hoje, para que amanhã isso não se continue na próxima geração, ok? Isso diz para nós como pais e mães, isso diz para nós como igreja, comunidade, falando com a próxima geração de jovens, de crianças. Então, isso é muito importante. E não tem nada a ver com o assunto da minha pregação. Mas beleza. Eles eram homens carnais. E aí, um dia, Israel está em guerra. E tudo mais. E Ofni e Finéias estão indo para a guerra. E eles têm uma brilhante ideia. A Arca da Aliança é o símbolo da presença de Deus. Não tem como a gente ir para a guerra e perder a guerra se a Arca estiver junto da gente. O que eles fazem? Pegam a Arca e levam para o meio da guerra, pensando que isso ia levar à vitória, né? Tentando manipular meio que o poder de Deus, certo? Eles tentam manipular o poder de Deus, eles pegam um símbolo da aliança e levam sem honrar nada da aliança, sem ter nenhum tipo de prazer na doutrina do Senhor. Eles pegam um símbolo dessa doutrina, dessa aliança e levam lá para o meio achando que isso é ser o bastante. E obviamente, eles perdem a guerra. Né? Uma didática muito maravilhosa de Deus. Deus deixa Israel perder a guerra. E aqui vale um ponto muito importante, que é a nossa primeira parada oficial aqui sobre o que eu queria falar hoje. A gente faz muito isso. Você pode estar olhando para Ofni e Finéias e achando que isso é um absurdo. Mas a gente faz isso demais. A nossa grande tentação aqui é viver esquecendo da aliança e depois, na hora do vamos ver, ficar dizendo que a gente tem aliança. E achando que por causa disso, algumas coisas têm que acontecer. Eu vou te dar um exemplo claro. Aqui, você pode viver uma vida totalmente errada, ou digo pior, talvez não totalmente errada, mas ela não está totalmente certa. Ela não está totalmente aos pés de Jesus. E aí você chega aqui aos domingos, ouve a gente pregando sobre um Deus que é justo, e você reclama justiça sobre esse Deus. Que na verdade, você nem tem aliança. É a mesma coisa que você chegar em alguém que você não conhece e começar a falar que ele tem deveres de um casamento. Não vai rolar. Entendeu? Você não pode colocar uma aliança no seu dedo e falar assim, eu sou casado com você e por isso você me deve fidelidade. Foi isso que Ofni e Finéias fizeram. Olha aqui, a gente tem o símbolo, mas o símbolo não é o casamento. O símbolo ele é muito importante,
Porque ele relembra, sim, qual foi a aliança. Foi por isso que Deus deu a arca da aliança. Contudo, o símbolo não é a aliança. A nossa vida aqui hoje em dia, no século 21, ela é cheia de coisas que aconteceram. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Sabe o que pode acontecer? Você pode um dia, vamos falar assim, uma situação hipotética. Hoje em dia está em alta as velas aromáticas. Orar, fazer devocional, que é maravilhoso. Com velas aromáticas e tal. Você acende a velinha e faz o seu devocional e tudo mais. Não, isso já aconteceu, acontece há muitos anos, tá? As pessoas orarem com velas acesas, é uma coisa boa e tudo bem. Agora, imagina que você está um dia vendo uma pessoa que você mora junto, ou que você vive junto, e você vê que todo dia ela está lá, orando, e a vela está acesa. Aí você para, olha e fala assim, tem um segredo aqui. Ela acende a vela para orar. E aí você começa a fazer a mesma coisa. Está errado? Não está errado. Está tudo bem. Você está lá, orando, vela acesa. Orando, vela acesa. Até um dia que chega que você fala assim, putz, não vou ter tempo. Infelizmente, hoje está muito corrido, não vou conseguir orar. Mas, sabe o que eu vou fazer? Eu vou acender a vela. E eu vou deixar a vela acesa. E aí você faz isso uma vez. Aí você faz isso na semana seguinte, mais uma vez. Aí você faz isso, começa a fazer isso 1, 2 vezes por semana. Até o dia em que você só tem a vela acesa dentro de um quarto. E você nunca tem a sua presença com Jesus dentro do quarto. Isso é de onde vem a religiosidade, amigos. Religiosidade nasce dos lugares certos, não necessariamente dos lugares errados. A Arca da Aliança não é um problema. O problema foi a interpretação da simbologia. Pessoas podem usar, eu estou com um colar de cruz, porque esse é o símbolo da aliança de Jesus com os homens. Me salvou. Mas se a minha vida não é cruciforme, isso daqui não significa nada. Beleza? Então, aqui a gente não tem nenhum intuito de Deus em aparecer. Pelo contrário, ele não aparece na guerra, ele faz questão de não aparecer. Ele não está preso a uma coisa. Ele não olhou para lá e falou, ai, meu Deus, meu eu, né? Meu eu vou ter que descer. Eu vou ter que descer, porque eles estão com a arca. Deus não é preso a esse tipo de coisas. E adivinha, Hófni e Finéias morrem na guerra. Notícia corre por Israel, toda aquela coisa. Chega para Eli. Eli, deu ruim, perdemos a guerra. Ele fala, tá bom. O que aconteceu com meus filhos? Morreram. Meu Deus, tá bom. O que aconteceu com a arca? Foi levada. Os filisteus levaram a arca embora. Ele cai da cadeira, bate a cabeça e morre. Olha que homem zeloso. Ele morreu. Mas ele morreu, no fim das contas, por causa de um zelo no lugar errado. Certo? Os filisteus tentam a mesma coisa, eu vou passar aqui mais rápido. Eles tentam a mesma coisa, né? Ficam abrindo a arca para ver se dá poder, toda aquela coisa, tal. Aí morre os 70, abre a arca, morre. E Deus manda um monte de coisa ruim para eles, porque eles estão com a arca. Aí começa um monte de coisa e eles falam, vamos mandar isso embora. Pega uns boi, manda isso aí embora e tchau. Mandou a arca embora, a arca acaba na mão de uma pessoa chamada Abinadab, esse judeu. E a arca fica na casa dele, nos cálculos bíblicos, em torno de 60 anos na casa de Abinadab. E aqui já é o ponto central do que eu queria passar para vocês aqui. E adivinha, meus irmãos, a arca está lá, a arca, o símbolo da presença de Deus, está na casa de Abinadab. Tem duas coisas muito importantes acontecendo aqui. O tabernáculo continua funcionando. Ainda tem culto em Israel. Sem a arca. Tem culto sem a presença. Durante 60 anos. 60 anos sem alguém pensar, a arca tem que voltar. Porque eles estavam acostumados
a um certo tipo de liturgia que não envolvia a presença de Deus mais. Então eu vou te dizer uma coisa, quando a presença de Deus saiu, ela não fez falta para Israel naquele momento. E aqui, eis o perigo. Porque a gente pode ficar muito bom em fazer culto. A gente pode ficar muito bom em fazer igreja caseira. A gente pode ficar muito bom em ter relacionamento de aliança. Até o momento em que você não precisa mais daquele que é bom. Porque você acha que você já sabe fazer todas as coisas. Deus nos livre de chegar aqui, como talvez muitos de nós temos chegado. Esse é o meu grande apontamento nessa manhã. Chegado aqui sem perspectiva de um encontro real com a presença de Deus. Quando nós chegamos aqui, em outros lugares, e não há um mínimo, irmão, um mínimo de expectativa no teu coração, de encontrar a Deus nessa manhã, de Jesus vai aparecer, eu quero ver a Cristo. Se não há expectativa, isso é um sinal importante de morte tomando o seu coração. E nós devemos ter isso claro em nós, porque nós vamos poder, irmão, a igreja pode crescer em número aqui. Nós podemos ter muitas pessoas, porque nós fazemos as coisas bem, mas não porque nós temos a presença de Deus. Eu vou te dizer uma coisa, para dar a volta lá na frente depois, vai ser um caos. Porque a gente vai ter que falar para essas pessoas que a gente manteve por causa de uma estrutura, ou por causa de uma organização, ou por causa de uma mentalidade, sem Jesus e sem a presença, que quando Jesus vem com a presença dele, normalmente ele bagunça as coisas. E aí a gente vai ter que fazer essas pessoas acostumarem com a presença de Deus. Então é muito melhor, e é muito melhor para você, porque você vai morrer aos poucos. Você vai virar a pessoa de Mateus 7. Sabe o que acontece com um profeta que ele começa a ser um falso profeta? Não existe um falso profeta que em algum momento não recebeu algo genuíno de Deus. Não teve uma conversa genuína com o Senhor. O problema foi o meio do caminho. Ele aprendeu a fazer as coisas. Ele não precisa mais de Deus. Agora ele usa os seus dons para benefício próprio. Nós podemos usar o nosso culto para um monte de coisas que não seja a presença de Deus. 60 anos sem culto com a presença. Ninguém levantou a mão para dizer, eu não estou sentindo nada, tenho alguma coisa errado. Mas também sabe por quê? Porque quem entrava dentro do Santo dos Santos uma vez ao ano era o sacerdote. Ele voltava. Então, deveria ser chocante, vamos lá. Entrar no Santo dos Santos sem a arca lá. O que está acontecendo? Entendeu? Obviamente, tem várias outras coisas envolvidas, né, sobre a questão cultural de Israel da época. Eu não quero entrar nisso aqui e tudo mais. Mas o que eu quero atentar aqui nessa pregação não é nem para esses pequenos detalhes ou discussões teológicas sobre Israel. O ponto é, irmãos, nós precisamos ter zelo pela presença. Nós precisamos ser pessoas de fome pela presença de Deus. Nós não podemos ser apáticos. Nós não podemos vir aqui querer um encontro comum. Isso não faz sentido, não é o que a gente acredita como comunidade. E é muito fácil a gente cair nisso. A segunda coisa muito importante é que a casa fica, essa arca fica 60 anos na casa desse homem. E a gente não ouve nada sobre alguma coisa, porque você pensa assim, bom, não estava lá com Israel, mas estava na casa de Abinadab. Alguma coisa Deus fez na casa dele. E adivinha? São 60 anos e a gente não tem um relato de alguma coisa específica que Deus fez. Que provavelmente Abinadab também não valorizou aquilo que estava dentro da casa dele. Então, não é só aqui. É dentro da sua própria casa, é no seu dia a dia. Se você não valoriza a presença de Deus, irmão, você tem um problema grande. Mas vamos lá, vamos seguir. E aí toda aquela coisa, Saul é o próximo rei, também Saul levanta e ele faz o que com a arca?
Nada. Vida que segue. Tal. Mas aí nós temos o nosso bom e velho amigo, Davi. Davi é levantado como rei. E adivinha a primeira coisa que que Davi faz quando ele é levantado? Tem um monte de BO, as coisas estão muito divididas e Davi precisa unificar o reino. E ele poderia pensar em várias estratégias, certo? Militares. Davi tinha um poder militar relevante. Se você ler, você vai ver que Davi era considerado, quando ele é levantado, já um grande herói de guerra. Então ele tinha toda a expectativa militar sobre ele, provavelmente. E aí, Davi olha para a expectativa militar e estratégica que havia sobre ele e tem uma estratégia que ninguém imaginava. Cadê a arca? A gente vai buscar a arca. A gente vai trazer a presença de Deus de volta. Essa foi a estratégia de Davi. A estratégia de Davi não foi: vamos fazer as luzes mais bonitas. Eu não estou contra isso, irmãos. Mas isso aí, se a gente começar a ter um monte de estratégia aqui de evangelismo, sem a presença de Deus primeiro, a gente já perdeu. Já era. Não é, vamos pintar de um jeito mais legal, que chama mais atenção. Não é, vamos começar a fazer do jeito X ou do jeito Y. Foi antes de tudo. Antes de eu começar a governar, eu não entro como rei se não tem arca. A presença tem que vir. E Davi vai atrás disso. Ele chega na casa de Abinadab. E aí toda aquela coisa, você já sabe, ele vai... Eu me identifico muito com Davi, assim. Porque ele é todo empolgado e vai, e funciona, e vai, e aí daqui a pouco ele faz um negócio mal errado, né? Porque ele transporta a arca de um jeito que não era para transportar. Na empolgação dele, ele pega a arca lá da casa de Abinadab, e a arca quase cai, aí segura a arca, usar, né? É usar? Segura a arca e morre. E aí, toda aquela comoção de Davi, né? Nossa, meu Deus, não sei o quê, vou chamar esse lugar aqui, tal. Vamos para a arca aqui agora, não sei o quê. E aí, a arca fica onde? Na casa de não é um judeu, de um homem chamado Obed-Edom, que era de onde? De Gade. Quem que mais que era de Gade? Vamos lá, leitura bíblica tem que estar de ano que vem. Quem mais era de Gade? Golias. O gigante que um dia Davi derrotou. Agora, a arca que ele está levando de volta está na casa de É Gate ou Gade? Agora eu fiquei em dúvida. Gate, né? Gate. E aí, está na casa de Obed-Edom, lá. Agora a arca está na casa de um lugar, de uma pessoa que é do mesmo lugar que Golias. 3 meses. E está escrito que o que não aconteceu provavelmente nos 60 anos em Abinadab, em 3 meses, na casa de Obed-Edom. A casa de Obed-Edom foi frutífera. Ela é abençoada pela presença de Deus em 3 meses. Mais uma vez, outro ensinamento precioso para nós. Deus se preocupa com fome. Ah, mas eu tenho 40 anos de crente. Se alguém tem 2 e valoriza mais a presença de Deus do que você, irmão, Deus está mais disposto a despejar naquele que está mais disposto a receber. Essa é a verdade bíblica. Fica 3 meses, porque Deus não quer que você guarde a arca. Deus quer que você queira guardar a arca. O que faz toda a diferença. Deus não quer que você aprenda a manipular a presença dEle. Deus quer que você deseje a presença dEle. E aí, beleza. Passando para frente, chegamos aqui onde está a questão do tabernáculo de Davi. Davi tira a arca bonitinho, leva lá para... E aí você vai pensar, qual que era o comum a se pensar? Vamos levar a arca para onde ela veio. Está lá.
o tabernáculo lá, a tenda, o Mishkan, tal, vamos colocar onde é o lugarzinho dela. Davi faz o quê? Não vai ser assim. Davi constrói uma outra tenda. E aí, primeiro que assim, não é que ele faz isso da cabeça dele, lá em 2 Crônicas. Ele vai, 2 Crônicas 29, verso 25, a gente vê que o mandato de Davi, toda a construção ali, veio de uma revelação de Deus. Tá? Então, beleza. E aí, Davi está voltando lá com a arca, todo mundo da dança, né? Ele está dançando lá, tal, acabando com toda a sua reputação, não está nem aí para a sua reputação, inclusive. Mical vai, fala mal dele, fica estéril para sempre, por causa de falar mal de quem dançava na presença do Senhor. Então, outra coisa importante para a gente, Davi responde àquilo que está acontecendo. Mas ele é o rei, mas eu vi um rei maior. Foi isso que aconteceu com Davi. A gente deveria ter esse tipo de reação ao ver Jesus aqui entre nós. E aí, a gente vai, beleza, ele constrói a arca, ele quebra protocolos. E o que Davi faz? Davi coloca a tenda no meio do rolê. Constrói uma tenda, que ela é aberta para todos os povos entrarem. Ela não é mais uma vez ao ano. O que Davi faz é extremamente perigoso. Porque em tese, lá, assim, tinha todo um protocolo para você entrar lá dentro, e tinha uma questão ali que se você tocasse na arca, você era fulminado, toda aquela coisa e tal. Davi coloca a arca no meio de uma tenda e coloca o quê? Músicos 24 horas, 7 dias por semana para tocar em volta dela. Aí ele faz adoração 24/7 e ele faz a presença de Deus no meio de tudo isso, e todos os povos indo lá para receber diretamente da presença de Deus, o que é chocante para o contexto histórico que Davi está inserido. Ele quebra todos os protocolos. O culto ali em Davi não é mais o lugar de encontrar alguém que encontrou a Deus, é de encontrar a Deus. Não é mais o culto de chegar e ouvir o que o sacerdote ouviu do Senhor. Somente. Agora é o culto em que a presença de Deus está e você ouve do Senhor. Não é mais o culto em que o povo de Israel ouvia. Agora a porta está aberta para todos os povos. Agora a gente começa a entender porque Tiago começou a falar sobre isso lá em Atos 15. Quando os outros povos começam a chegar, Tiago lembra do quê? É a tenda de Davi. É a profecia de Amós. É isso que está acontecendo. É disso que Amós falou. Que a tenda de Davi ia ser reerguida. Deus vai se revelar para todos os povos. Tiago cita o tabernáculo de Davi como um padrão daquilo que Deus quer estabelecer. Deus vai estabelecer um padrão na terra, irmãos. E aí você vai pensar assim, qual que é o padrão na terra? É o grande templo de Salomão? É o tabernáculo de Moisés? Que não estou falando que eles são ruins. Mas fato é que a profecia de Atos 15, e o que Tiago coloca para a gente é, Deus quer restabelecer alguma coisa. O que é esta coisa? Deus quer restabelecer um modelo de adoração. Qual é este modelo? É o modelo do tabernáculo de Davi. É a tenda velha. Olha que interessante, porque quando Davi fala, Deus, você está numa tenda, eu vou construir um templo. Constrói o templo. Aí depois Deus está falando lá para frente, então, quero voltar para a tenda. Eu gostava de quando era a tenda. O que eu vou fazer lá na frente tem a ver com o que era na tenda. Em que eu me relacionava com o meu povo. O tabernáculo de Davi é uma coisa que a gente vai ter que reconstruir no nosso coração, irmãos. A gente precisa entender melhor. Eu não estou querendo esgotar porque é um assunto extenso sobre o tabernáculo de Davi. Mas eu queria falar aqui e encerrar falando disso,
Davi não tinha a presença de Deus como secundária. Ela não era um adorno no nosso culto. Ela não era um adorno para Davi no seu dia a dia. Sem presença não faz sentido. Você vê isso nos Salmos a todo momento. A valorização da presença. E aqui, por último, que eu queria falar aqui, é a centralidade da adoração em tudo isso. Davi centraliza uma coisa que antes não era tão centralizada. Era mais para os levitas. Ele centraliza a adoração. Davi trouxe a revelação de algum lugar. E eu vou dar o spoiler, depois a gente vai falar sobre isso. Que é Apocalipse 4. Ele vê a sala do trono e ele reproduz isso na terra. Deus tem um padrão de adoração. Não é à toa que, assim, e é por isso que ele é consistente. Por isso que a gente olha para o tabernáculo de Davi, e eu já vou falar sobre isso, a gente tem várias semelhanças com aquilo que acontece na sala do trono. Porque Deus é consistente no padrão de adoração que Ele quer receber do seu povo. Então, Deus não é um arrogante que está aqui dizendo, eu quero ser louvado, eu quero ser adorado. Não. Na verdade, é que assim, se você falasse isso, você ia ser arrogante. Mas Deus não é, por quê? Porque Ele é o bem supremo. Então Deus sondou a terra inteira. Sondou o universo todo. Ele falou, o que de melhor eu posso dar para os meus filhos? E o que ele achou? Ele mesmo. Porque Ele é o bem supremo. Então Ele faz isso por amor. Eu vou dar a honra, eu vou dar o privilégio de vocês serem participantes de mim, comigo. Adoração a Deus não é um lugar de um Deus mesquinho, que tem problema de afirmação de si mesmo e quer que você o adore. Não, é privilégio de Deus de participar e se doar a você. Isso a gente precisa entender, irmãos, porque não dá para a gente fingir que está tudo bem quando você não vê. Sabe por quê? Porque o que é a conclusão em seguida é que você vai tentar preencher esse lugar de bondade com outras coisas. E você vai se ferir, ou pior, você vai se sustentar por uma coisa que é ínfima, perto da presença do Senhor. C.S. Lewis escreve uma coisa que eu gosto muito, vou citação de C.S. Lewis aqui, é no processo de ser adorado que Deus comunica a sua presença aos homens. O louvor não é de fato a única maneira de adorar a Deus. No entanto, para muitas pessoas, em muitas épocas, a beleza do Senhor é revelada principalmente ou somente enquanto nós o adoramos juntos. C.S. Lewis. O ponto é, o Deus que habita no meio dos louvores do seu povo não é um jargão para você usar. O Deus que habita no meio dos louvores do seu povo é uma realidade que a gente deveria ter claro. Irmãos, vamos lá. Você acha que a gente dá tanto valor no momento de adoração e louvor aqui nessa comunidade? Por quê? Porque a gente tirou da nossa cabeça. Porque a gente acha bonita a música. Porque a gente acha que é legal e vai mexer com a emoção das pessoas. Não. Porque a gente leu a Bíblia e a gente viu que era importante para Deus. E era uma forma dele se revelar. Então sim. Você não deveria chegar na hora da pregação e achar que está tudo bem. Você deveria entender que o culto a Deus começa desde o momento da adoração. Você está o cultuando. Talvez você enxergue a Deus no momento da adoração que você possa não enxergar nem enquanto eu prego. E eu não tenho crise nenhuma em relação a isso. Não é uma disputa de tempo. Entende? O ponto é, eu quero que Deus seja louvado conforme a sua grandeza. E eu quero que Ele revele a quem Ele é entre nós. E a sua presença seja derramada em nós. Como que nós vamos fazer isso? Como que isso aconteceu ao longo da história? Nós queremos dar ensino da palavra para você se mover da forma certa. Nós queremos que nós adoremos a Deus juntos, porque Ele se revela nesse momento muitas vezes. E Ele é digno disso. Então,
a gente vê isso acontecendo, expressão de adoração, e isso leva nós muitas vezes para um ambiente que deveria ser. É um ambiente profético em que o Senhor se revela, Ele nos dá direção, clareza, Ele toca o nosso coração. E aí você vai falar para mim, Gá, mas beleza. Deixa eu ver meu tempo aqui, que eu estou já para encerrar. Mas eu sou uma pessoa mais fria. Tudo bem, mano. Eu não estou aqui falando que todo mundo tem que ser igual. Mas assim, eu queria que a gente entendesse uma coisa aqui no nosso coração. Quando Deus fala como Ele quer ser adorado, e aí eu vou usar um exemplo muito bom aqui, que para mim é Daniel. Daniel era um velhinho. Na revelação de Daniel 9 e Daniel 10, ele tinha mais de 70 anos. Ele era um velhinho, irmãos. Ele não era um jovem empolgado, igual você acha que todo homem de adoração de verdade, de louvor de verdade é. Ele era um velhinho de mais de 70 anos. E quando Deus aparece, ele cai como morto. E se levanta. Com um anjo levantando ele, tranquilo. Não, mas você entende que não é sobre a sua forma de ser ou a sua idade, é sobre o tamanho da revelação que você tem. Não é sobre, porque a gente vê uma igreja empolgada em louvor e adoração, e você pode pensar a primeira coisa, e esse é um pensamento muito maldoso, que eu não gosto quando as pessoas fazem, que é olhar para uma igreja que responde bem e falar, isso é emoção. É emoção. Você não chorou ou ficou pelo menos emocionado quando você viu a sua noiva entrando quando você casou? Você deveria se emocionar quando você vê o seu noivo vindo também. Então sim, nós não temos problema com emoção aqui. Não é um comentário legal. Emoção de Deus, irmão, é de Deus. Emocionalismo manipulado, aí sim, aí é um problema. Né? Pregação coach que mexe com o seu sentimento é um problema. Isso daqui não. Então não depende muito de quem, da conforme que você é. Eu não estou falando que do dia para a noite você vai virar um grande adorador, mas que você deveria sim ter a preocupação de responder a Deus da forma correta. Nos Salmos, fala sobre cantar 67 vezes. Fala sobre tocar seus instrumentos no Salmo 50. Fala sobre gritar, aplaudir e bater palmas. Salmos 32, 11, Salmos 47, do 1 ao 5. Fala sobre levantar as nossas mãos. Salmos 28, Salmos 63, Salmos 34, Salmos 14. Salmo 149 fala sobre dançar e regozijar-se na presença de Deus. Salmo 95 sobre se prostrar. Você entende? Que isso daqui não é uma fórmula que a gente olhou e a gente começou a tirar da nossa cabeça, que você deveria chegar aqui e falar assim, nossa, está todo mundo levantando as mãos e eu vou levantar também. Não! Nós respondemos a Deus segundo a grandeza que Ele é e da forma que Ele quer. 33 anos da tenda de Davi funcionando. 33 anos de adoração incessante, 24/7. Davi gastou uma grande parte dos seus recursos do reino para isso. Foram 4.000 músicos, 288 cantores proféticos separados para fazer isso. Davi gastou um tempo com isso. Davi teve uma visão profética, porque o nosso Deus, ele é musical. Ele é musical. Ele aparece em Jó, dizendo que quando Deus criou o mundo, as estrelas ali, os anjos, na verdade, cantaram uma nova canção. Quando Jesus nasce, os anjos cantam uma nova canção. Adivinha em Apocalipse, quando Jesus voltar, todos nós cantaremos uma nova canção. Se você não gosta de música, meus irmãos, talvez você tenha um problema no reino vindouro. Porque o nosso Deus gosta muito. Então, o que eu estou dizendo para vocês é,
Existe um padrão de adoração a ser restaurado, em que a presença de Deus é centralizada. Davi não fez isso à toa. Eram 4 anciãos, são 4 anciãos, 4 seres viventes, perdão, lá na sala do trono. Davi separa 4 líderes de adoração. Eram 24 anciãos. Davi separa 24 líderes de equipe. A porta da sala do trono está aberta. A tenda de Davi tem a sua porta aberta para qualquer um entrar. Sim, Davi viu alguma coisa. E ele colocou em xeque aquilo que era o comum para viver o extraordinário de Deus. Para viver a presença de Deus manifesta. Você está disposto a isso? Nós estamos dispostos a isso, irmãos? A gastar o nosso tempo, alocar os nossos recursos com aquilo que importa? Com a presença de Deus? Será que a gente chega aqui na nossa manhã esperando o quê? Você está esperando um culto, você ser cheio, ou você está esperando um encontro? Você vem para cá esperando um encontro? Você chega aqui e quando começa a adoração, você começa a se esforçar o máximo possível para ligar a sua mente na sala do trono? Porque se isso não é a realidade da sua vida e da minha, a gente precisa voltar e reconhecer algumas coisas, irmãos. A gente precisa voltar ao cheque. Nós estamos enxergando coisas grandiosas do Senhor fazendo para a gente no ano que vem, como liderança. Nós temos muitos planos, mas sem a presença de Deus, nenhum deles faz sentido. Se a gente se perder agora no começo e não tiver mais presença, eu não quero encher vocês de informação, de exegese bíblica. Eu não quero falar sobre um Deus que vocês não conhecem. Eu quero falar sobre um amigo que a gente conhece. A gente está pronto para esse amigo se manifestar? A gente abriu espaço na nossa agenda para isso.